Ô, Romano, eu só quero pedir desculpas ao torcedor pela minha licença poética na manchete dizendo o seguinte: Pelé faz seu último passeio. É que os reis e as rainhas, eles podem tudo. Você concorda, Romano? Perfeitamente. Ainda mais em Santos, onde ele foi mais do que rei. É verdade. Então você me autorizou essa licença poética porque a saída do Pelé foi triunfal, como foram os 230 mil torcedores de várias partes do planeta Terra que passaram aqui para homenagear o rei do futebol. Hoje, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve aqui ao lado da primeira-dama Janja, né? Foi lá, cumprimentou a família, viu ali de perto Pelé. Ele, como torcedor do Corinthians, sofreu muito vendo o Pelé fazer muitos e muitos gols e conquistando títulos em cima do seu querido Corinthians. E a Itatiaia registrou as imagens da passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui pela Vila Belmiro. Registramos também a saída do corpo do Pelé nesta saída para o carro do Corpo de Bombeiros, e ele está neste momento passando pelas principais ruas, vai pela orla e depois vai chegar ao cemitério. Vamos ao outro ponto da cidade de Santos, lá na porta do cemitério, onde será a morada final de Edson Arantes do Nascimento. Lá está o nosso querido Hugo Lobão. Fala, Lobão. Fala, ídolo, bom dia para você, a todos que nos assistem. Nós estamos aqui na porta do memorial para onde vai ser trazido, para onde está vindo o corpo de Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E uma informação importante que a gente conseguiu apurar quando chegou aqui foi que o lóculo que o Pelé tem, que já comprou, ele já tinha desejado a vontade de ficar aqui para a posteridade, é no 9º andar, onde outros familiares também estão. Só que por conta de uma questão logística, muitos visitantes vão querer ir ver o caixão do Pelé, vai virar quase um ponto turístico aqui de Santos. A organização aqui do memorial mudou isso. O sepultamento e o corpo do Pelé vai ficar para sempre no 1º andar para facilitar a visita de pessoas, de fãs daqui de Santos e de turistas que com certeza vindo aqui à cidade litorânea vão querer ver onde está o rei do futebol. Essa é a informação que a gente conseguiu apurar daqui e claro, chegando o corpo do Pelé, ele está passando por Santos, já passou pela Praia do Gonzaga, ele chegando aqui a gente chama de novo e eu volto com você agora, ídolo. Muito bem, então a Itatiaia aguarda, a chegada do corpo de Pelé. A imprensa não tem acesso, viu, Romano? Ali vai acontecer uma solenidade final íntima dos familiares, a despedida dos filhos, dos netos, dos amigos mais íntimos do Pelé, e aí sim ele vai para este mausoléu, como disse aí o Hugo Lobão. Então a gente traz mais informações porque Pelé atraiu a imprensa do mundo inteiro, podemos dizer assim, aqui para a cidade de Santos. Foram 1.500 jornalistas, 31 países com seus representantes, transmitindo, mandando fotos, mandando todas as informações e contando da história do rei Pelé. Então Pelé merece do mundo esse nosso reconhecimento e já está nas redes sociais da Itatiaia um vídeo que eu e o Vandinho fizemos. Gostei até da ideia de passar como passaram os torcedores aqui entrando pelo portão da Vila Belmiro, passando próximo das coroas de flores, depois se aproximando da tenda que começa a ser desmontada nesse momento aqui na Vila Belmiro, olhar para o corpo do Pelé e, na sequência, deixar pelo portão da torcida e lá fora, muita gente gritando Pelé, Pelé, enfim. Como eu disse ontem, é um cerimonial diferente, um velório diferente, sem choro e sem vela, mas com a emoção e com a gratidão de quem é apaixonado pelo futebol. Quantos Pelé trouxe para esse esporte, hein, Romano? Muito, muito. Aliás, dá pra gente... A história mundial é dividida em AC, DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Acho que o futebol a gente pode dizer AP, DP. Não é, Alexandre Simões? Bom dia. Bom dia, Romano. E é interessante, né? Mas é isso mesmo, antes de Pelé, depois de Pelé? Sim, com certeza. Principalmente a história do futebol brasileiro.
né? Porque as 3 primeiras Copas do Mundo que nós conquistamos foram com ele. A gente teve grandes personagens na competição, mas o primeiro título foi com ele em 58, depois 62 e principalmente 70. E o futebol mundial também, né, o Romano? Até porque o Pelé participou ativamente da mudança da taça da maior competição de futebol do planeta, que é a Copa do Mundo, né? A Jules Rimet tinha um regulamento de que quem conquistasse 3 vezes alternadas ou consecutivas ficaria com o troféu em definitivo. E as 3 Copas que o Pelé conquistou fizeram com que a Jules Rimet fosse uma propriedade brasileira, e aí a partir de 1974 na Alemanha fosse disputada a Copa do Mundo, né, ou a Copa FIFA, e então é a que está em disputa até hoje, e já sem essa regra. Então, quer dizer, o Pelé tem todo um significado pro futebol mundial e é, sem dúvida nenhuma, o maior nome do esporte em todos os tempos, né? Do esporte, eu estou dizendo, do futebol, em todos os tempos. Eu acho que isso não existe muita dúvida em relação a isso. Pois é, e o Wellington falou sobre a presença de jornalistas internacionais em Santos, na Vila Belmiro, para cobrir o velório e agora o sepultamento do Rei Pelé. Vamos até a Europa, trazendo informações de Marcelo Beckler. Fala, Marcelo! Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Rádio Esportes. Dá para dizer que a repercussão é bastante pequena aqui na Europa, viu? Logo depois do falecimento do Pelé, no dia seguinte, todas as capas de jornais esportivos europeus e muitas capas de jornais não esportivos, jornais gerais, também trouxeram o Pelé como principal destaque. Mas depois disso, a coisa foi esfriando, o destaque foi diminuindo. A gente ainda vê programação de TV ou rádio, alguns flashes diretamente do Brasil mostrando a movimentação na Vila Belmiro, mas nenhum destaque maior, nenhuma fala que tenha chamado a atenção aqui na Europa. Gianni Infantino, presidente da FIFA, que foi até Santos e que disse que gostaria que um estádio em cada país se chamasse Estádio Rei Pelé. Essa fala, sim, foi bastante difundida por aqui, foi bastante repercutida, com algumas enquetes perguntando se as pessoas concordam ou não de que estádios ao redor do mundo se chamem Estádio Rei Pelé ou Estádio Edson Arantes do Nascimento. Fora isso, pouca notoriedade nos programas de televisão, nas páginas dos principais jornais também. Se a gente abre a página do L'Equipe, do Gazeta dello Sport, do Jornal Marca, do Jornal A Bola de Portugal, a gente vê que as notícias locais chamam muito mais atenção do que o velório e também o funeral do Pelé. Repito, logo depois do falecimento do Pelé, sim, houve uma grandíssima mobilização por aqui, mas nesse momento a imprensa europeia trata mais os temas locais do que a repercussão do velório do Pelé. Tá certo, Beckler. Interessante ele falar isso dessa enquete. Ô, Léo, rapidamente, bom dia pra você. Bom dia, homem. Eu no estado natal dele não tem um estádio chamado Rei Pelé, né? Eu acho que algumas homenagens poderiam e deveriam ter sido feitas enquanto Pelé estava vivo, sabe? Ele poderia ter recebido mais homenagens. O que ele significa é muito maior do que a gente tenta mensurar nesse momento em palavras, em comentários. Pelé mudou a história do futebol, Pelé mudou a história do planeta. As histórias do Pelé, Pelé parou uma guerra. Pelé tem N situações onde ele transcendeu o futebol. Então, além de ser o maior brasileiro da história, o brasileiro mais famoso, o que mais representou o Brasil mundo afora, o Pelé recebe muitas homenagens, mas poderia receber mais. E vejo com tranquilidade esse noticiário do Beckler, que lá na Europa eles já comecem a esfriar, porque realmente, né? O Pelé é do mundo, mas ele é um grande patrimônio brasileiro. Está doendo muito mais na gente nesse momento do que no restante do mundo, e a vida tem que seguir com principalmente notícias do futebol. Acho que mais homenagens deveriam ter sido feitas com Pelé em vida, mas todas que vierem agora serão todas bem-vindas. E justíssimas, né? Diga-se de passagem.